Plantar florestas ajuda o meio ambiente e ainda dá lucro. Na nossa sala de aula, vamos falar sobre silvicultura. Olá, nós vamos conversar com você sobre um tema bastante importante para o Brasil e para o mundo, na realidade, que é floresta plantada. Na realidade, a floresta plantada é uma atividade bastante discutida a nível de Brasil, desde a década de 60, quando nós começamos a fazer a produção de floresta de uma forma intensiva. As plantações florestais comerciais começaram com os incentivos fiscais na década de 60 e, na realidade, a bem da verdade, a gente começou, como todas as atividades quando se inicia, de uma forma até certo ponto equivocada. Nós entramos em algumas regiões de fragilidade alta, tivemos alguns problemas do ponto de vista ambiental. Isso gerou uma certa discussão da sociedade com relação à plantação florestal comercial, ou à floresta plantada, como muitos colocam, né? E essa discussão levou a que a gente fosse tentando acomodar, inclusive, alguns nomes para essa atividade tão importante, no sentido da gente começar a fazer um certo consenso com relação ao que a sociedade espera de nós, né? Inicialmente, a gente tratava sempre como floresta plantada e era muito discutível esse tema porque as organizações ambientalistas e as organizações sociais também, elas alegavam que a plantação florestal comercial de eucalipto, ou de seringueira, ou qualquer outra cultura arbórea, ela não é uma floresta. O eucalipto seria uma floresta lá na Austrália, na região de origem dele. Aqui no Brasil ela não seria. Então isso parecia que a gente do setor de base florestal queria fazer uma certa... enganar um pouco a sociedade. E na realidade não era isso. A gente tem consciência crítica de que a plantação florestal comercial é inclusive algo que pode despressionar, né, a ação da humanidade em cima das florestas nativas, né? Dessa maneira, então, a gente passou a criar um outro termo, que foi o termo de plantação florestal comercial, no sentido de passar para a sociedade que a gente não quer essa discussão contraditória, nós não queremos nos comparar à floresta nativa, nós queremos mostrar que nós somos uma plantação florestal do ponto de vista econômico igual a qualquer outra, como soja, como milho, como algodão ou como feijão, né? Algumas pessoas também tratavam como plantação de árvores, né, no sentido de caracterizar, que a gente não está trabalhando com cultura agrícola, estamos trabalhando com a árvore. E outros no mundo inteiro falavam plantações florestais de rápido crescimento, no sentido até de agudizar a coisa, dizer assim, não, nós não trabalhamos com floresta nativa, nós trabalhamos com uma plantação florestal comercial e, além disso, de rápido crescimento. Ou seja, a gente entregou, né, para a sociedade, na forma mais simples possível, né, o fato de que a gente não quer fazer comparação com floresta nativa, né? Nós temos tido, de 60 para cá, uma evolução bastante grande, né, do ponto de vista da atividade florestal no Brasil, né? Nós saímos de uma silvicultura convencional, com aqueles problemas que eu já falei para vocês, iniciais, né? Fomos aperfeiçoando a nossa silvicultura, passamos para uma etapa posterior de silvicultura clonal, né? Entramos, inclusive, com um conceito bastante importante do ponto de vista ambiental, que é o conceito de mosaico florestal. Esse conceito de mosaico florestal é simplesmente a gente fazer a plantação florestal comercial entremeada, não é, de vegetação nativa, de vegetação natural do local onde a gente estiver plantando. Isso é muito importante do ponto de vista ambiental porque ela faz com que sejam preservados, inclusive, os inimigos naturais de algumas pragas, né, florestais, serve, inclusive, também de barreira, né, de barreira a pragas e doenças também para o plantio que a gente está fazendo de floresta, seja ele de pinos, de eucalipto, ou de seringueira, ou qualquer uma outra, né? E, por último, a gente está entrando numa fase mais moderna, por isso que a gente, no início do título, falou em plantação florestal moderna, né, de floresta plantada nos tempos modernos, porque a gente hoje já trabalha com a floresta, com a plantação florestal comercial, considerando o fato de uma silvicultura de baixa emissão de carbono. Então, essa evolução da silvicultura nacional, ela se deu graças ao próprio Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né? Do Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola.
considerando a agricultura como um todo, que inclua tanto pecuária como floresta e como agricultura, e não segmentando a pesquisa agrícola apenas como uma pesquisa que trabalha com culturas de ciclo curto, né? E esse Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola, né, o SNPA, sendo puxado pela Embrapa, mas também considerando as instituições estaduais de pesquisa, considerando as universidades, considerando inclusive algumas ações de pesquisa que vinham das próprias empresas, como é o caso do IPEF e o caso da CIF, que são instituições que são financiadas pelas grandes empresas florestais brasileiras. Outra coisa que também era muito discutida, né, com relação à plantação florestal comercial no Brasil é que dizia que era onde ela chegava, ela tirava emprego, diminuía emprego na realidade. E na realidade não é bem assim. Se a gente for olhar, tem dados aqui de 2014 que mostram que a geração de empregos direto, né, pelo setor de base florestal no Brasil chegou a 610 mil. Mas existe outra continha mais importante ainda, que é feita pelo BNDES, que inclui um nomezinho bonito que chama efeito renda. Esse efeito renda mostra não só, por exemplo, a produção de madeira em si, mas a produção de móveis, a produção de várias coisas dentro da cadeia produtiva que são oriundas, né, mostra, inclusive, o quanto, por exemplo, de geração de renda que dá os empregos nas indústrias, nas empresas que fazem, produzem ou vendem alguma coisa da área florestal, né? Se a gente considerar, então, esse efeito renda que o BNDES considera, nós vamos passar esses 610 mil para 4,23 milhões, que somado àqueles 610 vão dar quase 5 milhões de emprego no país. Então, na realidade, o setor de base florestal é um setor que tem uma empregabilidade bastante alta, né? Esses empregos, né, gerados pelo setor de base florestal, se a gente pegar e multiplicá-los pelo salário médio líquido, né, no setor de base florestal, nós vamos ter uma renda gerada na ordem de quase 12 bilhões de reais, né? E é mais importante também a gente ver que esses quase 12 bilhões de reais, né, eles são divididos mais ou menos da seguinte maneira: 10,44 bilhões, eles são agregados ao consumo das famílias, mas 1,16 bilhões de reais eles se incorporam na poupança nacional. Então isso aí já começa a dar uma ideia de que o setor de base florestal é um setor bastante contribuidor também com a economia nacional, né? Nós somos às vezes o terceiro, às vezes o segundo, algumas vezes, né, a gente passa a ser o quarto na balança comercial do agronegócio brasileiro. Então é bastante importante a contribuição econômica, mas também social do setor de base florestal. Outra coisa que tem é o seguinte: as pessoas também imaginavam, ou eram feitas imaginar, pelo que falavam as organizações ambientalistas, de que o setor de base florestal era um setor que era muito concentrado só em papel e celulose, né? Eu trabalhei como chefe da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, né? Na Embrapa Floresta, lá em Colombo, e a gente era muito criticado, porque dizia que o setor de base florestal é um setor elitista que só trabalhava com grandes empresas florestais. Se a gente olhar hoje, a coisa é bem mais dividida. Nós temos 26,8% da área florestal, ela está na mão hoje em dia de pequenos e médios agricultores. Seja na área de fomento florestal, né? Normalmente são pessoas pequenas que trabalham no entorno das grandes empresas florestais, que inclusive têm aporte de capital social das empresas para desenvolvimento dessas comunidades, mas também com empresários médios, né, que são parceiros dessas grandes empresas florestais. Aí depois vem mais 15,2% para siderurgia e carvão vegetal, 10,2% são para dinheiro de investidores. Isso é importante também, quer dizer, hoje em dia a plantação florestal comercial ela é tão bem vista que nós temos muito recurso europeu e agora até mesmo brasileiro, né, que é investido no Brasil como seguro de vida, né? Então esses times que são os investidores, né, internacionais, eles estão investindo e tem hoje 10,2% da área, né, plantada para esse tipo de investimento, né? E aí nós temos mais menorzinho aqui, uma participação de 6,8% dos painéis de madeiras e laminados, 3,6% de cerrados, móveis e outros, e 3,4% de outros produtores, de outros produtos, né, que são feitos a partir da base florestal. Outra coisa é o seguinte, a participação da gente no PIB, né? O crescimento do PIB do setor de árvore plantada, se a gente comparar com outros
PIBs da economia nacional, a gente vai ver que ele é bastante interessante, né? Olhando para esse quadrinho, esse gráficozinho que a gente está vendo aí, nós vamos ver, na parte de cima lá, é o PIB do setor de árvores plantadas, 1,7%. Enquanto que, se você olhar o 0,7%, que é o verdinho, é o PIB do setor de serviços brasileiro. Ou seja, do lado de cá, que é o PIB negativo, 1,2%, do lado esquerdo, é o PIB da indústria em geral. Ou seja, a indústria de árvores, né, como é hoje chamada, inclusive, né, hoje a principal instituição que congrega todas as empresas brasileiras florestais, chama-se Indústria Brasileira de Árvore, IBA, né, ela é positiva nesse momento de crise internacional, né, que foi, esses dados aqui são de 2014, comparativamente com a indústria em geral nacional, né? Outra coisa importante também é essa colocação que se faz de que a indústria de árvores no Brasil, a plantação florestal comercial no Brasil, a floresta plantada no Brasil, ela, do ponto de vista ambiental, ela não é importante, pelo contrário, ela é degradadora. Não, a gente olhando, as grandes empresas florestais nacionais, elas, hoje em dia, elas estão superavitárias, né, na proteção das florestas. Se você olhar, por exemplo, mais de 99%, por exemplo, das empresas nacionais hoje, elas são certificadas. Elas têm reserva legal acima do que é solicitado por lei, elas têm área de preservação permanente conservada e tem, inclusive, algumas delas que têm RPPM também, tá? Esse gráficozinho aqui mostra exatamente isso, reforça o que eu estou dizendo. Se a gente olhar ali, em termos de reserva legal, nós temos 3,36 milhões de hectares. Área de preservação permanente, 1,88 e assim por diante. Inclusive RPPM, tá? 0,15 e temos também restauração, um pouco de áreas que foram restauradas, inclusive recuperadas pelo setor de braço florestal, que eram áreas degradadas. Então, esse gráfico mostra, em termos de milhões de hectares, o que a gente tem feito do ponto de vista ambiental. Só para vocês terem uma ideia, na discussão do Código Florestal, o setor de base florestal foi dividido. Tinha pessoas, empresas do grupo do setor florestal, que não queriam embarcar, quer dizer, entrar nessa discussão contraditória, porque eles achavam que já estavam superavitários. Mas como eles fazem parte do agronegócio brasileiro, então resolveram, na realidade, se juntar. Mas esse problema, por exemplo, de adequação legal das propriedades, pelo menos do ponto de vista das grandes empresas florestais brasileiras, é uma situação já superada. Né? Uma coisa importante da gente falar é o cenário do ponto de vista, então, das plantações florestais comerciais ou das florestas plantadas, né? O Senar, ele entra num momento muito importante, né? Que é no momento onde a silvicultura nacional está começando a ter essa visão de silvicultura de baixa emissão de carbono, né? Nós estamos chegando no momento em que é dada uma grande importância à silvicultura no mundo, né? Até porque hoje em dia existe um conceito novo de biobase, de sociedade biobase, de sociedade baseada nos produtos naturais e tal. E o setor de base florestal, aí não somente eucalipto, mas pensando tanto nas madeireiras como nas não madeireiras, ele tem importância muito grande nessa nova visão de como que os produtos florestais podem se colocar nessa nova visão da economia mundial, que é a economia biobase, baseada... E essa economia mundial nova, florestal, ela não está mais baseada simplesmente na madeira. Hoje em dia, a visão nova do setor, moderna do setor de base florestal, ela ultrapassa, ela passa da madeira para a visão de uso múltiplo, né? Mas não é só uso múltiplo do ponto de vista, por exemplo, de que faz carvão ou serve para fazer celulose, mas também serve para fazer laminados ou pisos. Não, é no sentido de que, hoje em dia, a gente tem uma visão florestal, que é uma visão, inclusive, de serviços ambientais. As plantações florestais, elas prestam serviços florestais, ambientais. Só para ter uma ideia, 1 hectare de floresta no Brasil, plantada, uma plantação florestal comercial, 1 hectare dela, ela representa o despressionamento de 10 hectares de floresta nativa, de floresta natural. Ou seja, imagina isso. Isso a gente pensando do ponto de vista de uma comparação da plantação florestal comercial brasileira
com uma plantação florestal, aliás, com a floresta natural brasileira. Mas se a gente olhar, por exemplo, no mundo, né, se a gente vê, por exemplo, uma floresta boreal, seriam quantos hectares que um hectare de plantação florestal nacional substituiria? Ou seja, a contribuição da plantação florestal nacional, ela é incomensurável em relação a despressionar as florestas do mundo, né? E a gente vê que o consumo de madeira no mundo é imenso, né? Uma pessoa consome por dia, aliás, por ano, 0,5 metro cúbico de madeira, né? Hoje em dia tem cálculos que dizem que se fosse para sustentar, né, o consumo mundial de madeira, a gente precisaria de plantar no mundo 122 milhões de campos de futebol, 87 milhões e 500 mil hectares de floresta, né? Então, imagina esses 87 milhões de hectares de floresta despressionando as florestas naturais do ponto de vista daquela relação que eu já dei, mesmo na relação mínima, que seria de 1 para 10 no Brasil, né? Então, o Senar está exatamente entrando na parte florestal no momento onde as discussões florestais começam a ter valor, né, do ponto de vista ambiental, inclusive, né? E essa visão do Senar, né, no programa ABC Cerrado, é uma visão agronegocial, é lógico, mas é uma visão agronegocial bem equilibrada. É tanto que o nosso projeto, ABC Cerrado, ele está pegando pessoas de 0 até 70 módulos fiscais, né? Ela não está tentando abarcar, por exemplo, o setor grande, as grandes empresas florestais, porque essas já têm os seus recursos, elas já trabalham com sua assistência técnica, elas inclusive muitas vezes trabalham em pequenas propriedades que são os fomentados florestais e nas médias propriedades. Vamos pegar quem está fora das empresas florestais. Então, é uma coisa muito importante, tá? Com relação à assistência técnica, que o Senar agora está entrando também nessa parte de assistência técnica, se você olhar, é uma assistência técnica altamente modernizada. A assistência técnica do Senar incorporou um Gzinho, que apesar de ser uma letrinha de uma importância muito grande, né? Que é o G de gerência, o G de gerencial. Nós sabemos que no Brasil, o grande problema, muitas vezes, das propriedades não são problemas tecnológicos. Nós temos a Embrapa, temos as instituições de pesquisa, temos o Sistema Nacional de Pesquisa, como eu já coloquei anteriormente, mas o que nós precisamos mesmo é de gestão, é de gerência. Então, essa colocação da gestão dentro da assistência técnica do Senar é uma coisa muito importante, né? Além de todos os aspectos econômicos, de preocupação com a parte de mercado, que a gente tem enfatizado bem na plantação florestal comercial, a gente tem colocado coisas tecnológicas como a gessagem, como o cultivo mínimo e como os modelos de uso múltiplo, como sendo a base da silvicultura dos produtores que vão ser agregados, incorporados ao programa do Senar. Por quê? Porque com a gessagem a gente vai aumentar o sistema radicular de eucalipto e o eucalipto, então, ele vai aumentando a sua área radicular, ele vai poder se comportar muito melhor, fazer muito mais biomassa nessas regiões do Cerrado, onde nós temos problemas climáticos de seca. O cultivo mínimo, ele vai, inclusive, contribuir também com que a gente tenha um solo mais bem cuidado, um solo mais bem conservado e, consequentemente, mais palha também no solo, de forma que a gente vai aumentar também carbono com isso. O carbono da raiz também é muito importante, né? Quando a gente falou em gessagem. E os modelos de uso múltiplo, porque os modelos de uso múltiplos que o Senar está preconizando, eles incorporam não só a produção de energia, produção de carvão, nem somente a produção de celulose. Eles incorporam também a possibilidade de, no sistema mesmo de alto fuste, mas que seja um sistema que produza madeira, ou no sistema de talhadia composta, onde a gente pode fazer um pouquinho para celulose, um pouquinho para poste, um pouquinho para energia, mas também madeira, a gente possa fazer madeira mais de dimensões maiores, madeiras que podem ser utilizadas para serraria, podem ser utilizadas para móveis e, consequentemente, sendo utilizadas para móveis, elas vão reter o carbono por 20 anos, 30 anos, o tempo que os móveis ficarem por aí. Então, a gente queria dizer que essa visão do Senar é uma visão moderna que se adequa bem a esta plantação florestal comercial ou floresta plantada dos tempos modernos, tá? Então, acredito que a gente possa ter, nesse espaço de tempo que a gente conversou com você, passado uma visão, embora geral, mas uma visão que mostra para você a importância da plantação florestal comercial ou da floresta plantada nacional e a sua
inclusive o seu impacto também, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Muito obrigado.